Olá, tudo bem? Estamos começando mais uma conversa de mercado. E o assunto de hoje é Growth Hacking. Já ouviu falar sobre isso? É só um termo da moda? É uma filosofia que é empregada nas organizações? Para contar em detalhes para gente tudo sobre Growth Hacking, eu tenho aqui comigo Rodrigo Corrêa de Barros. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Márcio? Como vai? Um prazer estar aqui junto com você e com a sua audiência. Obrigado pela presença. O Rodrigo, só para a gente situar quem é o Rodrigo, né? O Rodrigo Correia de Barros, ele é formado em Direito, ele dirigiu a agência Cross Marketing por mais de 20 anos, né? E hoje ele atua como consultor de inovação estratégica para empresas da área de construção civil e fábricas de alta performance. Então, Rodrigo, para a gente começar o nosso papo aqui nessa conversa de mercado, eu queria que você nos situasse em linhas gerais o que vem a ser o Growth Hacking. É um conceito mais da área de tecnologia, de marketing, de negócios, ou é um mix de tudo isso? Growth Hacking nasceu em Stanford no final dos anos 90 como uma filosofia de administração. Um modo novo de administração de empresas, no qual growth é crescimento, hacking é atalho. Significa dizer, portanto, que nessa filosofia nova, empresas seriam capazes de ter um crescimento rápido a um custo menor e a um tempo menor de desenvolvimento. E as experiências realizadas dentro do campus da faculdade, patrocinadas evidentemente por grandes corporações americanas, norte-americanas, demonstraram que sim, que é possível ter um novo modo de se administrar empresas, obtendo crescimento rápido com investimentos racionais, desde que naturalmente você tenha uma boa ideia e um bom posicionamento de mercado. Certo. Você ilustrou aí, fez uma geral pra gente, da onde que vem essa filosofia, essa ideia e tal. Dentro da empresa, dentro de uma organização, como é que o Growth Hacking é aplicado dentro de uma organização? Depende muito do segmento. Na área de tecnologia é integralmente aplicado, principalmente por startups, né? A primeira grande startup mundial a obter sucesso com a técnica e a filosofia de crescimento acelerado foi a Uber, que dentro dos Estados Unidos se transformou muito rapidamente em referência e naturalmente encantou o mundo inteiro com a possibilidade de ter a carona compartilhada a preços competitivos, com automóveis mais confortáveis e que serviam ali uma balinha, uma água, com motoristas mais educados, a um custo menor. Bem, no momento em que essa operação se tornou mundial, apareceram os problemas administrativos que só a administração convencional poderia resolver, né? Então, eu digo hoje que a estratégia de crescimento rápido ela é aplicada em todos os segmentos da economia, da construção civil à fabricação de aviões. Mas algumas empresas têm conseguido enxergar, e acho que esse será o próximo passo do crescimento acelerado, da filosofia de Growth Hacking, as empresas estão começando a enxergar que elas têm que dar um impulso inicial com essa alta geração de publicidade, alta geração de KPIs, de indicadores de performance, se sustentar bem desses indicadores de performance. Afinal, nós vivemos na era do marketing dirigido, né, por dados, o marketing administrado por dados, o marketing que depende dos dados para fazer correções diárias, muitas vezes horárias, mas que em dado momento é preciso ter a administração convencional assumindo o pulso do negócio. E por uma razão prosaica, porque o negócio ganha corpo, ganha volume e precisa ser contido e administrado com um pulso mais rigoroso. Então, acho que as grandes corporações enxergaram isso já. Nós tivemos há poucos meses atrás, em julho, notícias de demissões nas grandes startups, notícia de enxugamento funcional nas grandes startups. E muita gente que estava aposentada
acima dos 65 anos sendo trazido de volta para a gestão dessas empresas, principalmente para a gestão estratégica dessas empresas. Então, o misto é o próximo passo. Uma estratégia de crescimento rápido na arrancada, na largada, a geração de bons KPIs, de bons índices, de bons indicadores-chave e depois a manutenção do negócio de maneira mais tradicional, mais controlada. E daí é para isso que vem o pessoal mais experiente, vamos dizer assim, para poder fazer esse equilíbrio e ter um outro olhar também, exatamente, né? Para dentro da organização. Nos Estados Unidos, essa turma está sendo muito valorizada. Tem gente saindo dos barcos. Nos Estados Unidos é muito comum eles comprarem o barco para curtir a aposentadoria. Tem gente saindo dos barcos, sendo pescada nos barcos, voltando para o meio para as operações de maior porte, para poder ajustar a linha de conduta das empresas. Perfeito. Você até comentou e deu o exemplo da Uber, né? A expansão, que a princípio restrito aos Estados Unidos, que se conseguia controlar muito melhor, e essa expansão, essas realidades muito diferentes em cada lugar, né? Dá para a gente dizer, então, que o Growth ele vem vinculado à questão das startups, então, né? Essa coisa da aceleração muito intensa mesmo, crescimento muito intenso, então ele está muito ligado às startups, a origem, né, dessa filosofia, não é isso? Perfeitamente. As startups foram o berço do nascimento dessa filosofia de crescimento. O que acontece é que muitas vezes a gente tem um olhar voltado absolutamente para os KPIs, para os indicadores, e se esquece da análise humana por trás do processo, ou da análise geográfica. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, das bicicletas Yellow em Curitiba, né? E dos patinetes. Essa é uma invenção fabulosa, é uma invenção genial. Eu fui usuário disso enquanto estudante de Direito na faculdade no centro da cidade. Eu pegava o meu patinete, minha mochila, e saía do Cabral e ia para o centro da cidade de patinete, e era comum eu encontrar um patinete perto de mim. E de repente essa marca some do mercado. E você é noticiado, ou você recebe a notícia de que ela saiu porque estavam roubando os patinetes, porque o carregamento dos patinetes era complexo, era mais difícil, então era mais caro distribuir os patinetes nos pontos onde eles estariam, as bicicletas estavam sendo roubadas e muita gente estava desistindo de usar o sistema por causa do peso da bicicleta. E Curitiba não é uma cidade plana. É muito bom ter a Yellow em Paris ou em Amsterdã. São cidades absolutamente planas. Lá você pode ter uma bicicleta robusta. No Brasil, não. Então, para sair do Cabral e vir ao Pilarzinho, você sobe com uma bicicleta pesada que não é dimensionada ou criada mecanicamente para ascender superfícies. E as bicicletas foram ficando de lado. Resultado, prejuízo. Então não houve uma avaliação ponderada do processo. A avaliação foi basicamente em cima de indicadores. Por isso é importante que o administrador da empresa tenha cuidados extremados em avaliar aspectos psicológicos, aspectos de comportamento humano, aspectos geográficos, aspectos de manutenção de automóveis. O Uber sofre muito com isso. A gente trabalhando muito forte no Uber para pagar a manutenção do carro, que no Brasil ficou muito cara. E o Uber contendo o preço para baixo. Então, o poder do Growth Hacking em gerar KPIs é extraordinário e conduz muito bem. E os KPIs são o insumo dos algoritmos, né? Mas é fundamental ter esse lado experiente do processo. Porque também tá na própria raiz também da filosofia os testes e os experimentos também, né? Quando você fala em growth, né? Em growth hacking. Pensando dentro das organizações, a gente consegue trabalhar com esse aceleramento tão intenso de crescimento, né? Numa parte da empresa somente, ou quando você fala em growth, você pensa na empresa como um todo, né? Na organização de maneira mais sistêmica. Ou eu posso atuar com essa filosofia, com essa estratégia, enfim, na área de marketing, por exemplo. Como que funciona isso na organização? É possível trabalhar setorizado. Setorizado. Já é possível trabalhar setorizado.
Porque, por exemplo, uma área de produção, uma linha de produção de corte de alumínio a laser pode responder rapidamente, em virtude do amparo tecnológico, ela pode responder rapidamente ao crescimento acelerado. Uhum. Né? A área de marketing demora um pouco mais, mas responde bem. Lança produtos, por exemplo, na construção civil, é comum a gente lançar produtos muito bem posicionados, amparados por pesquisa e que precisem atingir um nível de equilíbrio, um ponto de equilíbrio financeiro, um número de unidades necessárias vendidas para que aquele empreendedor se sinta confortável em continuar as vendas. E é comum nesse primeiro momento que essas unidades sejam mais baratas, para justamente atrair o consumidor. Essa é uma estratégia de crescimento rápido. Mas no momento em que o empreendimento atinge o ponto de equilíbrio, você pode cobrar mais caro pelas suas unidades. E você pode ter uma administração mais convencional. Perfeito. A gente tem como desenhar o perfil de um profissional growth. É o cara do marketing, é o administrador puro, é o cara da área de tecnologia. Quem que é? Qual é o perfil desse profissional? Ele é assim, mais ou menos como aquele personagem da Marvel, o Professor Estranho, o Doutor Estranho. Uhum. O Doutor Estranho reúne aspectos impressionantes. Ele é agressivo, mas ele é calmo. Ele sabe quando ser agressivo e sabe quando ser calmo. Ele sabe quando ser profético e quando ser conselheiro. Né? Esse profissional tem que ser fundamentalmente apaixonado por número. Ele tem que gostar de estatística, lidar bem com a estatística. Mas lidar bem com a estatística significa enxergar um pouco além dos números, né? Criar novas possibilidades para aquilo que ele está lendo na estatística. Então, por exemplo, nós temos um bairro onde se vende, vou voltar ao exemplo da construção civil, onde nós estamos vendendo um apartamento de 3 dormitórios com uma suíte de 60 metros quadrados. E recebemos muito pedido para um imóvel de 2 dormitórios, apenas um banheiro, com 40 metros quadrados. A princípio, os KPIs, a estatística revela que há espaço para esse imóvel. Mas a conclusão não é assim tão simples. A primeira conclusão que um bom profissional faz é: precisamos de uma pesquisa profunda nesse mercado. Porque o mercado pode estar de mau humor com a economia. Então, uma coisa é desejar. O ideal seria termos apartamentos com esse padrão nesse local. Num segundo momento, e fundamental, é descobrir se nós temos reais condições de vender esse imóvel. Se essa população, por exemplo, está empregada. Se essa população, por exemplo, tem renda para o pagamento dessas unidades. E se nós temos população suficiente para determinado número de apartamentos. Então, esse profissional tem que gostar de números e enxergar além dos números. Enxergar os aspectos humanos por trás do mercado. Mercado são pessoas, Márcio. Mercado é gente. Mercado é cérebro, é bom humor, é não estar em depressão, é estar de bem com a vida. Mercado são pessoas. Então, elas emitem indicadores, mas nós precisamos, sempre que possível, convalidar isso de maneira humana. E que muitas vezes até as pesquisas podem não conseguir capturar isso na essência, e daí seria essa leitura mais comportamental que você está dizendo que esse profissional tem que ter, para além de gostar de números, de ser um cara analítico também. Tem que ter uma sensibilidade por trás também desse profissional para que as coisas possam ficar mais equilibradas, essa análise possa ser mais equilibrada e mais assertiva. O aspecto comportamental, né? É a pesquisa qualitativa, que é muito importante. Rodrigo, eu queria te perguntar, ainda falando no campo do marketing, né? Se o Growth também você consegue trabalhar para obter tráfego, melhor tráfego, né? Converter visitantes em leads em clientes, ele também tem essa funcionalidade dentro da organização. Totalmente. A filosofia do crescimento rápido, ela se consolida com o número de indicadores que você consegue gerar. Leads, gente interessada no produto, aquele lead grau 1 que está muito interessado no produto, e aquele lead que acaba se transformando no possível cliente e que já entabula com aquela pessoa a conversa. Isso não acontece muito no varejo. No varejo é muito automatizado.
Mas ainda assim a gente aplica o crescimento rápido no varejo. No varejo a pessoa bate o olho na meia, ou na meia calça, ou no brinquedo e já compra, né, por impulso. É claro que isso não acontece com outros produtos, como o imóvel, por exemplo. Mas os indicadores que a estratégia de crescimento rápido aplicada a lançamentos imobiliários, por exemplo, ou a lançamentos automobilísticos, geram números que conseguem, primeiro, racionalizar o investimento em marketing. Você consegue fazer uma campanha custar o que é justo, né? Em segundo plano, você consegue perceber problemas eventuais no produto, eventuais rejeições de produto. Muita gente rejeitando, muita gente comentando mal. Isso não pode ser desconsiderado, tem que ser considerado por todas as companhias. E em terceiro e mais importante, aqueles consumidores que têm potencial para entrar naquilo que a gente chama de funil de vendas, e que toda empresa tem que ter gente capacitada a entabular conversa. Hoje, entabular conversa é fundamentalmente escrever bem, de maneira sedutora, pelo WhatsApp. Porque é pelo WhatsApp que eles entram primeiros, né? Os clientes estão blindados pelo WhatsApp hoje. Ele responde quando ele quer, ele lê quando ele quer, e se a gente for muito sedutor, tiver um texto correto, tiver uma postura elegante, abordagem bacana, uma abordagem boa, a gente consegue resultados muito bons via WhatsApp, né? Perfeito. Bom, a gente está se encaminhando para o final desse bate-papo e a gente está aqui na Brain, que é uma empresa que tem atuação destacada no mercado imobiliário, né? Você poderia dar alguma dica ou algumas dicas para a nossa audiência que acompanha o canal, que é aí a maioria do setor, né, da incorporação, construtores, enfim, pensando no growth mesmo, como uma filosofia para atuação no mercado imobiliário. Você deixar alguma dica para a gente que você possa comentar? Eu tenho a certeza de que a Brain é hoje uma das empresas que oferece uma das melhores ferramentas para o crescimento acelerado. Ela oferece e manipula indicadores-chave que norteiam empreendimentos de 160 milhões de reais. Alguns empreendimentos raros que não foram lançados em Curitiba e que foram recentemente lançados em Curitiba, replicados em outras cidades. Cada movimento que você faz, por exemplo, na construção civil, você está falando de 100 milhões de reais. E não pode errar. E, pelo visto, a gente e eu me incluo, né, as empresas que fazem essa estratégia de crescimento rápido, de campanha de marketing massiva na arrancada, de um bom posicionamento em termos de imagem, até atingir o ponto de equilíbrio do empreendimento e depois de atingir esse ponto de equilíbrio, passar a ajustar suas tabelas de preço. Todas essas empresas têm conseguido grande sucesso em Curitiba. Nosso mercado imobiliário se fortaleceu imensamente nos últimos anos e eu tenho absoluta certeza que a Brain foi uma das empresas que ofereceu ferramentas para o Growth Hacking em Curitiba. Perfeito, Rodrigo. Agradeço, né, aqui pela oportunidade, pelos esclarecimentos e o teu conhecimento também na área, que contribuiu muito para que a nossa audiência, sempre lembrando também que a gente está postando conteúdo com regularidade no canal, né? Então tem sempre informações novas e o que você trouxe aqui para a gente hoje sobre Growth Hacking certamente vai agregar bastante também para a nossa audiência. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, um grande abraço a todos. É isso aí, pessoal. Sempre lembrando, se gostou desse vídeo, não deixe de curtir e certamente seguir a Brain nas principais redes sociais e plataformas digitais. Um abraço e até a próxima.